Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez aqui no templo da nossa igreja, IPJH, Igreja Presbiteriana do Jardim Eliã, para deixar com os irmãos mais uma palavra, uma mensagem, uma reflexão da palavra de Deus. Eu quero começar a nossa gravação desse dia lendo um texto bíblico que se encontra em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Você pode nos acompanhar aí, Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim a palavra de Deus. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Irmãos, eu acho interessante nesse versículo que, em poucas palavras, Tiago conseguiu ensinar verdades preciosas ao nosso coração. Nós podemos destacar rapidamente pelo menos 3 coisas aqui do versículo 16. A primeira é a necessidade da confissão. Ele diz, confessai. A segunda é a necessidade da oração. Ele diz, orai. E a terceira verdade aqui é a eficácia da oração. Veja, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Penso eu que nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, dias de Covid-19, coronavírus, em que nós estamos nas nossas casas por conta da quarentena, eu penso que esse é o momento para nós orarmos, colocarmos a nossa vida diante do Senhor, para que Ele nos ajude, nos abençoe, para que Ele tenha misericórdia de cada um de nós. E baseados nesse versículo que nós acabamos de ler, em Tiago 5,16, nós podemos ter essa convicção, nós podemos orar, podemos confessar os nossos pecados uns aos outros, orar uns pelos outros, na certeza da eficácia da oração. Então, nesse momento eu quero fazer uma oração de intercessão, colocando as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas igrejas, o nosso país, as nossas autoridades nas mãos do Senhor. Eu convido você para que feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, para que nós oremos ao Senhor nesse momento. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo livre acesso que temos ao trono de graças através de Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Deus, por mais um dia e por estarmos aqui, Senhor, gravando essa mensagem para consolar, confortar o coração de cada um de nós. Nós acabamos de ler na Tua palavra, em Tiago 5,16, que nós podemos confessar os nossos pecados, orar uns pelos outros, na certeza da eficácia da oração. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós colocamos a nossa vida, as nossas casas, as nossas famílias, as nossas igrejas, o nosso país nas Tuas mãos, para que o Senhor tenha misericórdia de nós nesses dias difíceis, conturbados, nos quais estamos vivendo. Nós precisamos, ó Deus, da Tua intervenção. São dias difíceis, atribulados, mas nós cremos, através da oração, esse meio de graça, que o Senhor nos responde segundo a sua boa vontade. No próprio texto de Tiago vai dizer que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele orou, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar, intercedendo por cada um de nós, para que o Senhor nos dê graça, para que o Senhor nos ajude, para que vivamos para a glória do Teu nome. Podemos orar na certeza de que o Senhor nos responde, não conforme queremos, nem conforme desejamos, mas conforme a Tua vontade. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, é o que nós clamamos agradecidos, nos méritos preciosos e únicos do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Nós vamos
ler a palavra de Deus mais uma vez, eu convido você que nos acompanhe. O texto da mensagem nossa de hoje está em 1 aos Coríntios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nós leremos dos versículos 18 a 25. Esse é o texto que eu quero trabalhar, meditar nesse dia com os irmãos. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 25, diz assim a palavra de Deus. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém. O conteúdo da mensagem da cruz. Esse é o tema que eu quero falar nesse dia, nessa noite com os irmãos. O conteúdo da mensagem da cruz. Irmãos, inicialmente é importante dizer que sem cruz não há cristianismo. O cristianismo, ao longo dos séculos, ele foi adquirindo alguns símbolos, algumas figuras. Eu quero destacar com vocês pelo menos 2 símbolos importantes que nos identificam no mundo inteiro. O primeiro símbolo é o peixe. Quando Jesus disse certa vez para o apóstolo Pedro, doravante, daqui por diante, eu vos farei pescadores de homens. Então, o peixe acabou se tornando um símbolo do cristianismo. O segundo símbolo que eu quero enfatizar com vocês é justamente a cruz vazia. Quando nós olhamos para o crucifixo em que ele está vazio, isso simboliza e representa a vitória de Jesus sobre a cruz. Quando vemos um crucifixo em que Jesus está pendurado nele, aquele não é um bom sinal, porque parece que o Jesus que foi para a cruz naquela sexta-feira não foi o Jesus que ressuscitou naquela manhã gloriosa de domingo. Então nós temos esses 2 símbolos, o peixe e a cruz. Cristãos espalhados pelo mundo têm morrido por causa da cruz de Cristo. Alguns cristãos são até chamados de o povo da cruz. Aliás, eu queria indicar aqui um livro muito bom, excelente, chamado A Cruz de Cristo, de um autor inglês chamado John Stott, já falecido. Vale a pena, se você puder, ler este livro. Então veja a importância desse símbolo da cruz. Pensando nisso, eu quero falar hoje, então, com os irmãos sobre o conteúdo da mensagem da cruz. O texto que lemos apresenta algumas verdades importantes e esclarecedoras a esse respeito. No entanto, antes de apresentar essas 2 verdades, esses 2 tópicos, eu quero falar um pouco com vocês sobre o capítulo 1 de 1 aos Coríntios. Veja só, acompanhe comigo na sua Bíblia, versículos 1 a 3. Paulo faz a sua saudação costumeira, como em outras cartas. É quando ele se identifica dizendo quem ele é e o que ele faz. Veja, por exemplo, versículo 1.
Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Então, ele já se identifica como o autor da carta e ele diz que foi chamado para ser apóstolo segundo a vontade de Deus. Os versículos 4 a 9 desse capítulo, Paulo agradece a Deus pela graça derramada na vida da igreja. Curiosamente, não sei se você está familiarizado com essa carta, mas essa igreja, a igreja de Corinto, ela era problemática. A gente vai percebendo à medida em que nós vamos lendo os capítulos. E Paulo coloca algo interessante nos versículos 4 a 9, em que Paulo diz que Deus concedeu a essa igreja todos os dons. Por favor, veja comigo versículo 7. Olha só. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Observaram? A igreja tinha todos os dons. Não significa que ela era uma boa igreja. Pelo contrário, ela era problemática, mas Deus foi generoso com esses irmãos. Versículos 10 a 17, na sequência do capítulo 1, Paulo exorta a igreja para que não houvesse divisões dentro dela. Isso vai ficar claro, por exemplo, no versículo 12. Acompanhe comigo capítulo 1, versículo 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Observaram que Paulo está aqui falando de uma realidade. A igreja estava dividida em torno de personalidades, de pessoas. Você percebe o apóstolo citando a si mesmo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outros de Cefas, que é o apóstolo Pedro, e também há aqueles que diziam que eu sou de Cristo. Mas a igreja não podia viver dessa forma, desunida. Então, chegamos finalmente no nosso texto, versículos 18 a 25, e o assunto de Paulo aqui é o Evangelho. O Evangelho. Mais especificamente em que ele vai chamar de a palavra da cruz. Tendo feito essa consideração, essas declarações iniciais, a partir do versículo 18 nós vamos perceber o conteúdo da mensagem da cruz. O apóstolo Paulo vai ensinar para nós duas verdades que eu gostaria de falar com os irmãos no dia de hoje. Duas verdades. E antes de citá-las, falar sobre a cruz nesse momento é importante, tendo em vista que na semana passada nós comemoramos a Semana da Páscoa. Estivemos aqui falando sobre, na sexta-feira, as 7 palavras da cruz. No domingo nós estivemos falando sobre as provas da ressurreição de Jesus. E eu procurei manter a tônica da cruz, que é um desses símbolos tão caros e tão valiosos para o cristianismo. Duas verdades vai nos ensinar o apóstolo Paulo sobre o conteúdo da mensagem da cruz. Primeira verdade, o poder de Deus. Isso está nos versículos 18 a 25 do nosso texto. E eu gostaria que você voltasse os seus olhos para o texto e acompanhasse comigo, por gentileza. O poder de Deus é a primeira verdade destacada pelo apóstolo Paulo. Diz ele no versículo 18: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. É curioso aqui que ele começa com essa palavra, certamente. Certamente traz para nós uma ideia de certeza. Veja, ele não tem dúvida, ele não conjectura, talvez, quem sabe, provavelmente, não. Ele tem uma convicção clara e firme em seu pensamento, que a mensagem da cruz, o evangelho é loucura, loucura
para os que se perdem. Ele é taxativo, ele não tem dúvida, ele diz: certamente o que eu vou dizer para os ímpios é loucura. Aí vem a expressão do versículo 18, mas, essa conjunção adversativa da língua portuguesa. Eu sempre brinco, né? São 5 conjunções, mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Se ele diz que para os ímpios é loucura, para os salvos, para a igreja, mas, ele usa esse mas, para nós, que somos salvos, a palavra da cruz, o evangelho da cruz é o poder de Deus. E é interessante que essa palavra, na língua original, a palavra poder, significa dunamis. A ideia da palavra lá é dunamis. De onde vem a nossa palavra portuguesa dinamite? Significa, meus irmãos, que o evangelho, a palavra da cruz, é a dinamite de Deus. Mas não aquela dinamite TNT, que serve para destruir, para arrasar. Essa dunamis, esse poder, é para trazer-nos vida, vida plena, vida em abundância. O próprio Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, falando sobre esse evangelho, Romanos 1,16, Paulo diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, a mesma palavra, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Tanto aqui, em 1 Coríntios 1, quanto em Romanos 1, Paulo usa dunamis, de onde vem dinamite. A palavra, o evangelho, a mensagem da cruz é a dinamite de Deus que nos traz vida, nova vida, em Cristo Jesus. Paulo continua argumentando, versículo 19, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Aqui no versículo 19, Paulo faz uma citação. Esse texto está escrito, é uma citação de Isaías 29:14, quando mostra lá que Deus destruiria a falsa sabedoria dos homens. No versículo 20, ele faz perguntas retóricas. Veja comigo aí, versículo 20. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Outra citação. Paulo agora vai citar o mesmo Isaías, dessa vez, no capítulo 44, versículo 25. E a ideia é, para essas perguntas retóricas, onde está o sábio, o escriba, o inquiridor? A pergunta é que, a ideia é, a sabedoria humana não tem valor diante de Deus. Versículo 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O que Paulo está querendo nos ensinar é que os homens, aqui no versículo 21, os homens não conheceram a Deus por meio da sua revelação. Na teologia, só para explicar para os irmãos, a teologia, nós chamamos isso de revelação geral e revelação especial. A revelação geral tem a ver com as coisas criadas, com o mundo criado. A revelação especial é a palavra, a lei, as escrituras. Paulo está dizendo que os homens não conheceram a Deus através da revelação geral. É como se, eu costumo dizer que quando você olha para o mundo, quando você olha para o céu estrelado, quando você olha lá para fora, é como se o mundo fosse um quadro, a obra-prima de Deus. E Paulo está dizendo isso amparado pela Escritura. Veja, por exemplo, o Salmo 19, versículo 1, o salmista Davi diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós conhecemos a passagem.
lá do Salmo 19. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Mas Paulo vai usar a revelação geral de Deus também quando escreveu Romanos. Romanos 1:20, o apóstolo diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. É possível que conheçamos a Deus, diz Paulo, através das coisas que foram criadas. Portanto, Paulo diz, o mundo, as pessoas olham para o mundo, olham para a criação, como não foi possível eles identificarem, Paulo diz, então Deus resolveu salvar através da loucura da pregação. A palavra da cruz, essa palavra que é loucura para os que se perdem, Paulo diz, para nós, ela é a dunamis, a dinamite de Deus, para transformar a nossa vida. A lição que nós aprendemos aqui, aliás, antes da lição, Paulo não está dizendo literalmente que o evangelho é uma loucura, que a pregação é uma loucura. Ele está apenas usando uma linguagem irônica para contrapor o que ele disse no versículo 18. Não, o evangelho não é loucura. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a lição que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que nós também devemos crer na palavra da cruz. Nesses dias de pandemia, de Covid-19, coronavírus, em que estamos nas nossas casas, é preciso que nós entendamos que esse evangelho, a mensagem da cruz, é o poder de Deus para nos salvar. O evangelho tem o poder de tirar-nos do império das trevas e trazer-nos para o reino do Filho do seu amor, como Paulo diz muito bem lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Creiamos nós nessa palavra, nessa mensagem, nesse evangelho. Portanto, essa é a primeira verdade destacada pelo apóstolo, o conteúdo da mensagem da cruz, o poder de Deus. Segunda e última verdade destacada pelo apóstolo Paulo, sobre o conteúdo da mensagem da cruz. Agora o conteúdo é Jesus Cristo. Paulo vai deixar isso muito claro. O conteúdo da mensagem da cruz é Jesus Cristo. Ele vai dizer isso nos versículos 22 a 25 e eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura desses versículos. Versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Antes de falar mais especificamente sobre Jesus Cristo, Paulo vai falar aqui sobre dois grupos que são distintos em seu pensamento. O primeiro grupo é o dos judeus e o segundo grupo é o dos gregos. Deixa eu falar um pouco com vocês sobre os judeus. Se você já leu os evangelhos ou está familiarizado com ele, você vai perceber que a grande ênfase, o que os judeus queriam era milagres, sinais. Eles queriam que Jesus se mostrasse ao mundo, fazendo coisas grandes, extraordinárias, milagres, sinais. E olha que pelos evangelhos Jesus fez bastante, mas não foi o suficiente para que eles crescem nele como o Messias prometido do Antigo Testamento. Só para ilustrar o que eu estou querendo dizer, reforçar, melhor dizendo, os judeus buscam sinais. E eu quero destacar um versículo para comprovar o que a Bíblia diz a respeito disso. Mateus 12, versículos 38 e 39, dizem assim: Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal.
Veja, é o que Paulo está enfatizando no nosso texto. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão o do profeta Jonas. Observe, vocês querem um sinal, mas vocês são maus, são adúlteros, não fazem a minha vontade, não seguem os meus caminhos, não lhes darei sinal algum, senão o de Jonas. Eu não sei se eles entenderam o que Jesus quis dizer. Nós entendemos, porque nós temos a revelação completa. O sinal de Jonas é da mesma forma que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim importa que o Filho do Homem também fique 3 dias e 3 noites. Ele vai ser morto. O exemplo de Jonas é o que aconteceu com Jonas, vai acontecer comigo. Mas não é isso que eles estão interessados. Eles querem sinais. Lembram-se quando Jesus estava na cruz, que alguns diziam: desce daí, desce da cruz, e aí nós vamos acreditar em você. Ainda bem que Jesus não desceu para realizar o plano de salvação. Falemos um pouco sobre os gregos agora. Os gregos buscam sabedoria. Eles se apoiavam na sabedoria humana. Para eles o que importa é Sócrates, Aristóteles, Platão, Arquimênides e outros. Eles se apoiam na sabedoria humana, nesses homens, grandes vultos da humanidade, mentes brilhantes, mas possuidoras de sabedoria humana e não da sabedoria de Deus. Os gregos querem sabedoria. Os gregos querem pensar, no entanto, essa sabedoria distorcida não vai levar a lugar nenhum. João Calvino, o grande reformador do século XVI, falando sobre os gregos, qual é a visão que os gregos têm quando alguém diz que Jesus Cristo foi pendurado numa cruz, colocado no madeiro, morto pelos nossos pecados. Olha o que Calvino diz sobre a reação dos gregos ao ouvirem tal frase. Abre aspas, diz Calvino: quando os gregos ouvem qual foi o método da redenção usado por Senhor Jesus, eles pensam estar ouvindo uma fábula. Percebem? O que Jesus fez foi uma fábula. Não dá para acreditar, não dá para confiar, para levar isso a sério. Paulo diz, nós temos 2 grupos bem definidos aqui. O primeiro grupo é o dos judeus, que querem sinais. O segundo grupo, dos gregos, que querem sabedoria humana. Mas nós nos apoiamos em algo simples: Jesus Cristo. O conteúdo da mensagem da cruz é Jesus Cristo. Versículo 23. O segundo mas, a segunda conjunção adversativa da passagem. Vai ter uma terceira também no versículo 24. Versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Ou seja, agora ele deixou claro: meus irmãos, o conteúdo da mensagem da cruz é Jesus Cristo. Simples assim, Jesus Cristo. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. E aí ele usa novamente a palavra dunamis, dinamite, poder de Deus e sabedoria de Deus. A nossa pregação é Jesus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós hoje, pregadores da palavra, ouvintes da palavra, nós não temos que inventar a roda. Não é possível inventar a roda. Já o fizeram antes de nós. Nós não podemos inventar. Não podemos, talvez por mais criativos que nós sejamos, por mais ideias boas que nós tenhamos, nós não temos autorização para inventar algo na pregação. A pregação é Jesus Cristo. Simples assim, nós não estamos autorizados a mudar o conteúdo da mensagem da cruz. Deixa eu reforçar o que eu estou querendo dizer. Paulo diz em Atos 17, versículos 2 e 3, ele está
na cidade de Tessalônica, pregando o evangelho, e olha só, ele vai dizer a mesmíssima coisa que está dizendo aqui em 1 Coríntios 1. Atos 17, versículos 2 e 3, o apóstolo diz assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Atos 17, 1 Coríntios 1, não há nenhuma novidade, Paulo diz, o conteúdo da mensagem da cruz é Jesus Cristo. Não há o que inventar. Eu não me apoio na sabedoria humana, não quero saber o que os judeus querem, sinais, o que os gregos buscam, sabedoria. O que eu quero é Jesus Cristo. Simplesmente Jesus Cristo. Ele expõe e demonstra que era necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Esse Cristo, pendurado naquele madeiro na sexta-feira, ressuscitado naquela manhã de domingo, é o mesmo que traz salvação para aqueles que foram chamados. Tanto judeus como gregos, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Última coisa para encerrar, versículo 25 parece um tanto estranho para nós, quando nós lemos esse versículo. Talvez uma leitura apressada e superficial, nós cheguemos a uma conclusão equivocada dele. Mas deixa eu lhes explicar. Versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Talvez você esteja se perguntando, pastor, tem 2 palavras complicadas aqui. Loucura e fraqueza. Que história é essa de falar sobre a loucura e a fraqueza de Deus? Bom, pelo que nós conhecemos das Escrituras, nós podemos admitir a primeira coisa, que Deus nem é louco e nem é fraco. Tá bom, pastor, mas como é que a gente resolve o problema do versículo 25? Resolve entendendo que Paulo está sendo irônico aqui. Ele está usando uma linguagem de ironia, de sarcasmo, para com aqueles que consideram a palavra da cruz loucura. Ele diz, olha, mesmo que, ainda que Deus fosse louco e fraco, ele seria mais forte do que os homens. Há um pregador, não quero falar muito dele, nem citá-lo muito por questões éticas, mas ele disse em uma de suas pregações que nós somos o ponto fraco de Deus. Não sei se ele se baseou aqui, mas se o fez de forma muito equivocada, porque não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Deus não tem fraqueza, Deus não tem loucura, nós não somos o ponto fraco de Deus. Deus é sábio, Deus é santo, poderoso, tremendo, inescrutável, Ele sabe de todas as coisas. Paulo está apenas ironizando para com aqueles que não acreditam que o conteúdo da mensagem da cruz é Jesus Cristo. Meus irmãos, olha que oportunidade maravilhosa nós temos nesses dias de pandemia, de Covid-19, quando o mundo está sem esperança, sem saber a quem recorrer, para onde ir, a quem buscar. Olha que maravilha, para esse mundo sem esperança, nós temos uma joia, uma preciosidade. Sabe quem? Jesus Cristo. Devemos falar de Jesus para as pessoas. Só existe salvação através dele. É nele que nos apoiamos. E essa mensagem para nós, para o nosso coração, que eu gostaria de deixar no dia de hoje para cada um de nós, para a nossa reflexão. O conteúdo da mensagem da cruz. Primeira verdade, o poder de Deus. Segunda verdade, Jesus Cristo. Que nós nos apoiemos nisso. Que tenhamos a consciência de que Deus está conosco. De que é nosso dever falar desse dunamis,
desse poder, falar de Jesus Cristo para o mundo sem esperança, é preciso que falemos para que as pessoas olhem para a cruz, tenham suas vidas salvas, seus pecados perdoados e vivam vida plena, vida maiúscula e vida em abundância. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para cada um de nós no dia de hoje. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe para que tenhamos essa consciência do conteúdo da mensagem da cruz. Amém. Meus irmãos, em resposta à palavra de Deus, nós vamos cantar um hino, nós vamos louvar ao Senhor com o hino 304, a voz do Evangelho. Penso que esse hino ilustra muito bem aquilo que nós acabamos de falar. Hino 304, a voz do Evangelho. O Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Venha todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais no mal, cobiçando seus prazeres, pois vos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Nós vamos orar nesse instante, encerrando assim a nossa mensagem de hoje, a nossa reflexão. Depois impetraremos a bênção, encerrando assim a nossa mensagem desse dia. Vamos orar? Convido você novamente para que você feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, para que falemos com o Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
É com alegria que nesse dia, nessa noite, nos achegamos diante do Senhor. Depois de termos ouvido essa mensagem, essa palavra, estamos conscientes do conteúdo da mensagem da cruz, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego. Também estamos conscientes de que esse conteúdo é Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê a graça para que não mudemos, para que não alteremos essa mensagem, que sejamos fiéis ao Senhor, transmitindo essa mensagem nesse mundo caótico, dias de pandemia, em que as pessoas estão sem esperança, algumas até sem ter o que comer, outras com medo de serem mandadas embora de seus empregos, com medo do futuro, das incertezas, que nós, ó Deus, sejamos instrumentos teus para transmitir com esperança essa mensagem do poder de Deus e de Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome por essa palavra bendita. E rogamos que a tua bênção, que a tua graça esteja sobre cada um de nós. Abençoa as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, as nossas igrejas, o nosso país. Guarda-nos para a glória do Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Recebei a bênção, irmãos, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade de trazer essa reflexão da palavra de Deus. Desejamos que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Pedimos que vocês assistam, divulguem o nosso canal e em breve nós traremos mais mensagens para abençoar o seu coração. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz.